O irmão Fernando dizia bem, eu não vou seguir a mesma ordem de pensamento porque tenho outra responsabilidade nesta manhã. Mas não posso deixar de mencionar que no escritório onde hoje está, não sei bem, onde ainda é a casa de banho da parte de cima, da contabilidade, estava o Jason, estava eu e a minha esposa, estava o Tony na nossa frente e nós não sabíamos se no dia seguinte ele viria trabalhar e víamos as dificuldades e as lutas ao passar por esta doença. E hoje sinto uma satisfação tão grande em Deus, porque não há nada que Deus não possa fazer. Como o Tony dizia bem, não estou aqui para falar de mim, mas daquele que fez uma obra na minha vida. E nós vimos. Estou tão alegre contigo. Por isso o nosso coração vai estar contigo neste tempo. Nós vamos estar contigo evangelizando Angola. E onde tu fores, nesta manhã, Senhor, estamos diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. E não há nada, absolutamente nada, que escapa ao teu plano e ao teu propósito. E por alguma razão nós estamos aqui nesta manhã. Nós e aqueles que cultuam conosco, não podendo estar aqui, mas que estão não assistindo, mas cultuando conosco também. E aqueles que posteriormente vão ter a possibilidade de ouvir a tua palavra e de estar e lembrar aquilo que aconteceu aqui nesta manhã. Peço-te tão somente que na tua infinita misericórdia, Senhor, abras o nosso coração, o coração de cada um de nós, não de nenhum em particular, mas de cada um de nós para a tua palavra, Senhor. Porque às vezes vivemos tão ocupados com tantas coisas e o valor e o tempo que temos não é suficiente. Por isso, nesta manhã te pedimos encarecidamente que na tua misericórdia nos fales e que sigamos, Senhor, com cuidado, com dedicação o teu conselho. E mais uma vez te pedimos por este casal corajoso e por outros que tu vais levantar neste ministério, porque esta obra vai prosseguir, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus, abençoa tudo para a tua glória. No nome de Jesus. Amém. Queria falar sobre a tua oportunidade. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1. O interesse daqueles que vimos aqui, ou de que somos convidados a vir para ministrar a palavra, não o fazemos por nenhuma outra razão. Eu espero que este seja o meu coração e o daqueles que me escutam e que estão aqui, aqueles que não podem estar. A razão que nos move é o grande amor que nós sentimos por vós, o grande amor que eu sinto por vós, pela vossa alma, porque sei as condições em que nós vivemos antes de conhecer Jesus, nas condições em que vivemos agora e numa esperança gloriosa que nos assiste, se formos fiéis, de um dia podermos estar com Deus para todo sempre. Aí é que vai acabar toda esta situação dos espinhos. Mas se tiver dificuldade com espinhos, arranje rolhas, que também dá. Mas tenha cuidado onde as vai buscar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, diz: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba?
onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, porque não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Nós não precisamos de fazer história daquilo que hoje acontece no nosso país, neste mundo fraco e débil onde nós estamos a viver. A igreja de Coríntio estava assente numa sociedade que tinha dois princípios basilares que não interessavam a ninguém. Se alguém ou se nós nos identificamos desta forma, não estamos muito longe da verdade. A sociedade de então, onde esta igreja estava colocada, não queria saber de Deus. Deus estava longe. Para eles, Deus não existia, está fora desta equação. E ao mesmo tempo, as pessoas que não se encaixavam dentro dos padrões daquela sociedade também estavam à margem. Parece que estamos a viver em Portugal. A nossa sociedade é muito religiosa, mas é muito pouco dada à devoção a Deus. É mais devota a outras coisas do que a Deus. Deus não faz parte, eles têm milhentas desculpas para dizer: se porventura Deus existe e está no controle. Nós não entendemos, eu não sou ninguém, eu gostaria de saber. E eu acredito que muitos de nós, na sua honestidade, na sua franqueza, falam com Deus, expõem o seu coração diante de Deus e gostariam de saber o que é que Ele está a fazer, como é que Ele está a trabalhar para que pudéssemos encontrar uma explicação para aqueles que muitas vezes a querem, certamente. Outros não querem, só querem acusar. Então Deus não faz parte. Eles procuram pô-lo de parte. E ao mesmo tempo, as pessoas que não se encaixam dentro deste padrão também estão fora. Porque a Bíblia mostra o espelho da sociedade no verso 21 e 22. Visto como na sabedoria do mundo, ou na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprova Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque a sociedade é, uns pedem sinal. Se Deus realmente existe, que Deus se revele, se Deus mostre, que Deus faça alguma coisa. E Deus faz.
Então nós não somos milagres visíveis de Deus? Somos, mas é loucura. Eles sentem-se mal por nós existirmos, porque contavam que nós já estávamos só para... Deixa-os morrer. Deixa-os ir. Por isso é que eu disse, nós estamos a falar sobre a tua oportunidade. E eu falo sobre a minha oportunidade. Porque a Bíblia diz, os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. A sociedade não só excluía Deus, mas os que não se encaixavam nos seus padrões. Nós lemos as coisas loucas deste mundo, vamos pô-las fora. Estes não se encaixam. O quê? A maneira como eles vivem? Não quero. Porque nós também não queríamos. Foi uma decisão nossa. Nós escolhemos o nosso próprio caminho, longe de Deus e longe da sociedade. Está cá alguém? Estão a entender o que eu estou a dizer? Escolhemos a nossa própria vida porque não nos sentíamos encaixados dentro dos padrões daquilo que nos queriam impingir. Porque não havia solução, não há solução e continua a não haver. E o aperto é cada vez maior. Mas Deus está vivo. Deus ainda está no controle de todas as coisas. E nada vai escapar àquilo que Ele planeou. Então reparem, há uma sociedade estabelecida, há um Deus fora e há gente fora. Mas Deus é rico em misericórdia. Deixemos de conversa. Não vale a pena ficar nos seus argumentos e na sua altivez pensando que não faça isso. Não tem razão nenhuma para excluir Deus da sua vida. Deus sentiu-se fora e Deus pensou, eu vou alcançar esta gente. Quer aqueles que não estão dentro desta sociedade, como aqueles que estão dentro da mesma sociedade. Fala a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Eles ficam, aqueles que não querem crer em Deus, ficam atordoados. Ficam perplexos. Como é que Deus ainda cuida desta gente? Como é que Deus fez um milagre com esta gente que andava de rastro? Aquilo era só para morrer. E Deus foi buscar, escolher aquilo que ninguém queria. E estamos aqui. Estamos aqui para dizer presente. Para os provocar. Para os instar a olhar para Deus. Não escolhemos o melhor caminho, mas Deus foi atrás de nós para nos escolher. Sabes porque é que eu digo que é a tua oportunidade? Porque Deus escolhe, mas tu és livre para rejeitar. E aqui é que está a dor do meu coração. Se tu rejeitas esta graça, se tu rejeitas este amor, esta misericórdia, esta compaixão de quem está ao teu lado, porque Deus também está interessado nos que não te querem, mas Deus também está interessado em ti. Deus foi posto fora, à margem, mas Ele quer-te a ti e a mim. E foi-nos buscar onde nós nos encontrávamos. É claro que nos sentimos envergonhados da vida que nós vivemos. Mas hoje damos glória, honra, louvor e exaltamos ao único e verdadeiro Deus. Porque nos amou. E a Bíblia diz que escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Por isso é que eles andam confusos.
Como é que esta gente nos quer ensinar a nós? Pensam aqueles que lá estão. Como é que esta gente nos quer ensinar? E faz-nos lembrar. Pelo menos a nós, eu creio, estão aqui, eu vejo. Nem sabem a alegria que dá ao meu coração e ao coração de Deus ver como nós nesta manhã estamos aqui atentos para ouvir a sua palavra. E eu lembro-me de Pedro e João, quando chegam para subir ao templo para orar, está um homem coxo de nascença naquele lugar a pedir esmola. Pedro e João não têm nem prata nem ouro. E eles dizem, olha, nós não temos prata, não temos ouro, mas aquilo que temos nós damos-te. Em nome de Jesus Cristo, levanta-te e anda. E o homem levantou-se, auxiliado pelos apóstolos, pôs-se sob os seus artelhos. Eu estou a bater, depois vou ficar dorido, não faz mal. Entrou no templo saltando, pulando e louvando a Deus. Ainda bem que alguns de nós não se envergonham de o fazer. Outros não podem, como eu. Já não posso pular nem saltar, mas quando era novo eu fazia-o. Mas isso é outra história. Vamos a esta. E depois foram confrontados. Então, afinal, meus amigos, venham cá. Aquela sociedade, agora no âmbito da religião, disseram, então, vocês já viram o que é que fizeram este espetáculo? Vocês estão a ver o que é que vocês provocaram no templo, na casa de Deus? Agora está um homem a entrar aqui desta maneira. Isto vocês são culpados. Nós não temos nada a ver com isso. Não fomos nós que fizemos isso. Isto é a obra de Jesus. Isto não tem a ver conosco. Porque ele diz, ele escolhe as coisas fracas e desprezíveis para confundir. E eles disseram, vocês não podem fazer isso. Não, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós temos que continuar a dar testemunho disto. Pode-vos causar muito transtorno, mas isso é um problema vosso, vocês é que têm que digerir. Tomem com água das pedras como quiserem, mas isso é um problema vosso, não é nosso. E a Bíblia diz que eles deram conta que Pedro e João não eram homens doutos, não eram sábios, nas coisas espirituais tinham muitíssima ignorância, mas eles viram que eles tinham estado ou estavam com Jesus. Porque Deus chama estas coisas para ir à sociedade que os expulsou, para os confundir. Alguns de nós sabemos de onde viemos. E quando fomos dar testemunho da salvação, da graça de Deus para conosco, libertando-nos de onde nós estávamos amarrados, ficaram de boca aberta. Eu pensei que tu só ias lá ficar no inverno. Foi o que me disseram a mim. Porque no inverno procurávamos um lugar mais abrigado porque o tempo era difícil de passar na rua. Está aqui alguém que saiba isto, mas não diga, porque senão lá em casa vão pensar. Não faz mal que pensem. A nossa condição de outrora não é importante, o importante é agora. Agora causamos confusão. Na mente e na perplexidade destes que são doutos e sábios, não são nada. Não são nada. Nós procurávamos um abrigo, pelo menos no inverno, mas no verão voltávamos ao mesmo. Mas houve uma altura que deixámos de não voltar lá. E porquê é que Deus escolheu estas pessoas? A Bíblia diz no mesmo capítulo 6. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos. Eu louvo a Jesus porque dessas coisas aqui não há. Já houve.
Glória a Deus. Já houve. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Mas o versículo seguinte é a chave. E é o que alguns têm sido. Sido tem a ver com o passado. Não sentimos orgulho disto, mas era a nossa condição. Por isso é que a sociedade não queria saber de nós. E quantos estão lá e cuidam estar bem e eram piores do que nós? Nós, pelo menos, dávamos a cara. Eles não. E quando se descobre alguma coisa, nós ficamos alarmados. Mas isso é outra situação que eu não tenho nada a ver. O que eu sei é que alguns de vós têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus pelo Espírito do nosso Deus. E foi estes que Jesus foi escolher. Aqueles que ninguém queria pagar. Aqueles que viviam nesta situação. Por isso é que eu digo, é a tua oportunidade. Que não haja ninguém que neste dia, neste lugar, esteja ouvindo a palavra aqui, ou em casa, ou noutra altura, que por favor não considere. Esta não é uma possibilidade que nós temos de dizer, fica para a próxima. Eu estive aqui num culto onde estava um homem que nasceu 2 dias antes de mim. Chamado Henrique. No mesmo ano, mas 2 dias antes. Ele nasceu a 3 de novembro e eu nasci a 5 de novembro. Do mesmo ano, 54. Não faça contas, porque é mais velho do que eu. E eu sei que ele esteve aqui, falámos dele, que ele era um colecionador de canetas e de coisas de telemóvel. Já não está cá. Tu não tens a tua vida na tua mão. A tua vida não te pertence, as opções são tuas, mas um dia vais ter que dar contas das tuas decisões a Deus. Se Deus te escolhe, abre o teu coração e aceita-o. Decide ser dele. No nome de Jesus, decide ser dele. Desiste dessa tua intenção. Eu estou aqui, eu continuo a vir à igreja, a ouvir a palavra, mas eu tenho as minhas convicções. Bem, eu sei que muitos que tinham muitas convicções devem estar amargurados num lugar de tormento eterno. E tu tens, e eu tenho que me preparar para me encontrar com Deus. Se Deus fez isto por nós, porque a Bíblia diz que foi pelo Evangelho que é loucura para uns, mas para nós, porque não é por outra forma, Deus não tem outra maneira. A Bíblia diz, no verso 21, aprova Deus salvar os crentes, aqueles que creem, pela loucura da pregação. Não há outra maneira, o único que pode salvar é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se você não se considera pecador, já disse aqui mais do que uma vez, não há Evangelho de Deus, nem amor de Deus que chegue para si. É este. Porque as pessoas não querem olhar para aquele que está descrito em Isaías 53. O Salvador sofredor. Levou sobre ele os nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dores. Nós nem queríamos olhar para ele. Mas agora, com todo o respeito, não olhe para esses bonecos que por aí andam.
Mas gosto de fechar os meus olhos em adoração e tentar contemplá-lo. E não consigo. Mas um dia vou ter o privilégio de o ver face a face. Vamos! Desculpem, porque isto aqui é a família dos ouriços. Não, somos família de Deus. Por favor, se ainda não é, aproveite a sua oportunidade, homem ou mulher. Nós não fazemos isto porque achamos que é interessante ou bonito. Nós compartilhamos isto porque é a nossa vida. Nós estivemos na miséria. Nós fomos lixo. E hoje, pela misericórdia, somos o que somos pela graça de Deus. Porque Ele se inclinou para nós. Foi-nos buscar onde estávamos. Não interessa a condição. Não interessa a nossa condição, nem o que fizeste. Deus, através do sangue de Jesus, limpa e purifica e santifica a tua vida. E depois envia-te àqueles que acharam que tu já devias estar morto. E depois és uma aparição com uma mensagem gloriosa de salvação. E os outros vão ver que tu andas com Jesus. E eles vão abrir a boca e depois não vão ter desculpa. E somos também chamados a alcançar os outros. Mas há aqui um versículo muito interessante. Eu não sei se passei por cima de algumas coisas, mas fica tudo nas mãos de Deus. Porque vede, verso 26, irmãos, a vossa vocação. Isto não é profissão. Servir a Deus, crer em Deus, não é uma profissão, não é uma questão de, bem, como não tenho nada que fazer, vou aproveitar. Há o que eles dizem. Não, resultou na vida de quem nos falou, resulta na nossa, e nós estamos compartilhando não a experiência de A ou de B, a nossa. Nós estamos abrindo o nosso coração aqui em cima ou nas casas onde estamos, daquilo que Deus fez e continua a fazer e cuidando diariamente de nós. Não aprendemos isto em livro nenhum. É a nossa experiência, é a nossa vivência com Deus. E pode ser a sua. Não dê testemunho de mim, viva a sua própria vida. Amém. E a Bíblia diz, porque vede, irmãos, a vossa vocação, mas que não são muitos os sábios, segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Então sinta-se, encha o peito de ar e dê glória a Deus. Porque não são muitos, mas há alguns. Posso lhe lembrar 3? Moisés. Sim, Moisés, aquele que não assassinou, é uma palavra má. Não matou. Tirou a vida a um egípcio, depois entrou, fez logo o funeral, não houve necessidade de autópsia nem nada, foi logo. A gente abre aqui uma cova, enterra, pronto. Subia para o lado, olha para o outro, vê os pássaros e ninguém viu. Só que no outro dia souberam, o quê? Tu queres fazer o mesmo que fizeste ao outro? E Moisés escapou. Nós nunca escapamos pela graça de Deus. Nunca escapamos das asneiras que fizemos. Nunca. Ficamos sempre ali para assumir. Não. E Deus foi atrás de Moisés. 40 anos depois, chega perto dele, olha, chega-te para cá, mas tira os sapatos. Se não quer, tira isso. Tenho uma missão para ti. Deixe-me lembrar-lhe um outro nome. Davi. Está a falar do rei Davi. Não, estou a falar daquele menino que estava com as ovelhas quando os seus irmãos
eram generosamente bem constituídos e faziam parte do exército de Israel e estavam debaixo das ordens de Saul. E quando Samuel veio para ungir, mandado por Deus, a alguém da casa de Jessé como o futuro rei de Israel, apareceram os filhos pelo mais nobre e apareciam todos entroncados, parece que vinham do ginásio. Não é este, certamente é este. Não olhes para a aparência, porque eu olho o coração. Não falta ninguém? Então vamos nos sentar até que ele venha. Há um, mas esse... Não vale a pena esperarmos, mas vale passarmos à outra parte da cerimónia, porque esse é o miúdo que está a guardar as ovelhas. Ele está lá entretido com a harpa. Ainda ouvimos há pouco tempo sobre isto, mas tocava bem, excelentemente bem. Aquelas ovelhas estavam encantadas. Quando ele chegou, era aquele a quem ninguém dava crédito, os irmãos, ele era o... Olha, leva estas coisas para os teus irmãos. Pronto, é sempre a mim que me calha. Um dia vão ser os outros a levar-te as coisas que tu precisas. Não ouvi? Obrigado. Obrigado, irmão Plácido. E depois Paulo, o homem que escreveu esta carta, era nobre. Aprendeu aos pés de Gamaliel, uma das maiores autoridades, depois de Jesus, provavelmente. Mas Jesus à parte, mas muito longe à parte. Mas Gamaliel, para os fariseus, ele era o sumo. E Saulo aprendeu aos pés dele. E quando Estevão foi apedrejado, Saulo consentiu na sua morte e, dado o respeito que as pessoas tinham por ele, trouxeram as vestes e colocaram aos seus pés. E ele consentiu. E depois subiu-lhe uma raiva, um ódio pelos crentes. Se eles depositam esta confiança em mim, deem-me cartas que eu vou a Damasco, eu vou dar cabo daquela escumalha toda. Só que ele não sabia com quem se estava a meter. Quando chega perto de Damasco, Saulo, Saulo, por que é que tu me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. O que queres que faça? Agora estamos entendidos. Vais a esta rua, vais até lá, e depois eu vou-te dizer alguma coisa. Esteve 3 dias sem ver, sem comer e sem beber. E depois Deus chamou Ananias para, olha, vais à rua direita, está lá Saulo. Quem? Desculpa, Senhor? Ananias, eu ouvi dizer muito mal. Claro, isto vai confundir até os meios evangélicos. Vai lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai saber o que vai padecer pelo meu nome. E quando começou a pregar, as pessoas ficaram confundidas. Então não era este que dizia contra, agora está a favor. A ponto de o terem que descer das muralhas de uma cidade por um cesto, porque era a única maneira de fugir, porque as pessoas estavam determinadas a matá-lo. Porque nós fomos chamados agora a confundir. Eles não nos podiam ver. E agora, com uma mensagem que é loucura para eles, continua a não nos querer. Mas nós continuamos a pregar. E eu vou terminar, mas queria ler um último versículo. Ficou muito por dizer, mas é natural. Porque nestas coisas, por favor, se tem ouvidos para ouvir, escute e entenda. Meus irmãos, diz Tiago, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da Glória, em acessão de pessoas. Agora já estamos do outro lado. Não fazemos parte de uma sociedade secreta.
anunciamos o Evangelho claramente. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com vestes preciosas, e entrar também algum pobre com sórdida vestimenta, nós acolhemos aquele que tem o anel no dedo. Nós acolhemos qualquer um que venha. Porque a nossa condição é a condição com que eles se encontram agora. E o que Deus fez conosco pode fazer com eles. Este lugar é um lugar de acolher todos os que precisam de Deus. Não interessa se eles têm o braço assim, ou se são assim, ou se são assim, ou se são assim. Não interessa. A casa de Deus está aberta para qualquer um. Não fazemos como nos fizeram. Estamos aqui para receber de braços abertos aqueles que querem vir. E a Bíblia diz: e se atentares para o que traz essa veste preciosa e lhe disserdes, assenta-te tu aqui num lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo, senta-te aqui aos meus pés. Porventura não fizestes distinção dentro de vós mesmos e não vos fizestes juízes de maus pensamentos? Porque às vezes não fazemos ideia a quem estamos a dar guarida. É verdade. É verdade. Há pessoas que pensam que este ministério é para apanha tudo. Tudo o que vem à rede é peixe. É a pessoa que Jesus ama, que nós amamos e que queremos ajudar. E a Bíblia diz: ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé? E herdeiros. Lembram-se da última vez que falei aqui? Coube-me uma preciosa herança. Somos ricos na fé porque não aprendemos isto de cor. É a nossa experiência com Deus. Deus está aqui. Que prometeu aos que o amam. Esta é a tua oportunidade. Tu podes fazer da tua vida aquilo que tu quiseres, mas nós não vamos deixar de pregar o Evangelho. Porque a graça que te salva é a graça que te vai transformar. Jesus escolheu as coisas fracas e desprezíveis, mas não as manteve assim. Se nós pudéssemos projetar fotografias nossas do antes e depois, ias ficar horrorizado com o antes, mas com o depois tu ias ficar satisfeito. Não, não é possível que este homem se tenha transformado naquilo. Porque a graça de Deus que te foi acolher como sendo coisa que não presta, que não tem valor, que é vil, que não... Isso é aos teus olhos. Nem aos teus olhos penses isto, porque isso até parece mal a Deus. Deus ama-te como tu és, mas vai-te transformar. Não te vai forçar, Ele vai fazer um trabalho devagarinho. Ainda ontem estava a falar com a minha esposa, há alguns que levam uma vida inteira Deus a fazer o trabalho. Por isso é que eu estou a ficar velho, porque sou muito duro de trabalhar. Mas não digam nada, já disse eu. Ia dizer para não dizerem nada a ninguém. Alguns vão mais cedo, outros vão mais tarde. Esta é a tua oportunidade. Por favor, esquece essa situação do livre-arbítrio, de escolheres o que tu queres. Tu tens que te render a Deus.
Tu tens que dar a tua vida, o teu coração, todo o teu ser a Deus. Deixa ser Ele a decidir e a conduzir-te. Experimenta. Faz prova dele. No nome de Jesus. Irmão Fernando.